Quem é o Criador e onde ele está? Ciência revela Deus. Com Charles Mickey. Olá, tudo bem? Este é o 8º vídeo da série Ciência Revela Deus. No vídeo anterior, através de uma série de argumentos, concluímos que existe um Criador. Mas como saber o Deus verdadeiro diante de tantos pensamentos, tantas filosofias e religiões? Para se ter uma ideia, no mundo há mais de 10.000 religiões. E no colégio, uma coisa que me chamava a atenção é que quando eu estudava história, estudávamos a história de vários povos antigos. E todos esses povos, eles eram politeístas, ou seja, eles tinham vários deuses. Tinha as suas mitologias, a mais conhecida é a mitologia grega, mas os romanos também tinham seus deuses, egípcios, e assim todos os povos. E essas mitologias, elas diziam coisas que para nós hoje não faz sentido. Por exemplo, os egípcios não saíam à noite porque achavam que estavam desprotegidos do deus Ra, que é o deus Sol. Então, eles ficavam em suas casas. E hoje todos sabem que isso é uma coisa que não existe, fazia apenas parte da mitologia dos egípcios. Mas em contrapartida, tinha um povo que sempre me chamou muita atenção, que é o povo hebreu. O povo hebreu era o único povo que era monoteísta, tinha apenas um Deus. E o povo hebreu falava que esse único Deus, ele era o Criador e também era invisível. Em contrapartida, todos os outros povos tinham vários deuses e eram visíveis, que eles poderiam tocar nas suas estátuas. Então, esses povos tinham um Deus palpável. Então, o Deus dos hebreus tem grandes chances de representar o Criador, pois esse povo é diferente de todos os outros. E os hebreus têm um livro sagrado que é chamado de Bíblia, e esse livro ele é muito interessante. Para se ter uma ideia, a Bíblia é o livro mais lido e vendido no mundo. E é interessante porque a Bíblia ela foi escrita por 40 autores de diversas culturas, num espaço de tempo de 1.600 anos. A Bíblia começou a ser escrita por Moisés em 1500 a.C. e terminou com João, no ano 100 na era cristã. Então, como pode um livro ser escrito por 40 pessoas, diferentes culturas, diferentes épocas, e se for analisar os seus textos, eles são coerentes entre si. Nenhum texto contradiz outro, há uma harmonia. Então percebemos que a Bíblia não é um livro comum, ela é um livro especial, diferente. O código moral da Bíblia tem sido usado como fonte para grande parte de leis de diversos países pelo mundo. Inclusive, ela é a base para a Constituição dos Estados Unidos, tendo em vista que a sua Constituição é embasada nos 10 mandamentos, que está escrito em Êxodo, na Bíblia. E outro fato interessante, todas as mitologias dos gregos, romanos, egípcios estão apenas nos livros de história, mas todas as afirmações feitas na Bíblia há mais de 3.000 anos, nenhuma delas caiu por terra. E isso torna a Bíblia um livro diferente dos outros. Os judeus, eles são descendentes do povo hebreu.
E os judeus é o grupo que tem a maior renda per capita do mundo. Hoje, Israel, que é o país dos judeus, é uma potência econômica. Eles têm alta tecnologia, tanto bélica como de software, produtos farmacêuticos, química fina, insumos, entre outros. Eu pergunto, como pode um país ser uma potência tendo em vista que eles sofreram tantas guerras? Sim, Israel sofreu perseguições diversas vezes ao longo da sua história. Passou por 2 grandes diásporas, ou seja, eles foram espalhados pelo mundo, primeira vez em 586 a.C. e pela segunda vez no ano 70, na era cristã. Somente em 1948, Israel se torna independente, se torna novamente um país, graças ao voto de Minerva de um brasileiro. Ou seja, o seu país, a sua nação constituída é muito recente. A sua área territorial é de 22 mil quilômetros quadrados, equivale a 8 vezes a cidade de Lajes, ou seja, Israel tem uma área pequena. E além disso, está em cima de um deserto. Então, como pode um país ser uma potência mundial, tendo em vista que eles foram tão devastados, espalhados pelo mundo, perderam suas terras, perderam tantas vezes os seus bens, e mesmo assim, hoje, eles são uma potência? Isso mostra que sobre esse povo existe algo diferente. Pergunto para vocês, como estão seus opressores hoje? Por exemplo, o Egito oprimiu Israel, e o Egito, na antiguidade, era uma potência mundial. Hoje é um país comum. Ocupa a 31ª posição no ranking econômico. Babilônia, que tanto oprimiu Israel, não existe mais. O Império Persa, que dominou Israel, foi dividido. O Império Romano, que oprimiu Israel, também caiu. E o nazismo, que matou 6 milhões de judeus. O nazismo ruiu em si mesmo. Então, todos aqueles que tentaram contra essa nação, percebemos que terminaram, que passaram, que ficaram no esquecimento. Mas, em contrapartida, um país tão pequeno, em cima de um deserto, é uma potência mundial. A resposta para isso está na bênção de Abraão. A Bíblia diz que Deus abençoa Abraão com prosperidade. E Abraão é o patriarca dos hebreus. É em Abraão que surge a nação dos hebreus. E os judeus descendem de Abraão. Então, por isso, mesmo sofrendo tantas guerras, tanta dificuldade, esse povo é próspero. Voltando à pergunta inicial, a Bíblia diz que Deus é o Criador e Ele está nos céus.